Bom dia, pessoal. Vamos gravar aqui mais uma revisão. A gente não teve revisão esse bimestre, né? E o assunto abordado vai ser súmula vinculante e reclamação, que foram os últimos dois temas antes da liquidação de sentença, se recordam, né? Não sei se vocês estão de semana de prova, mas nossa prova já é quarta-feira que vem, então espero que vocês utilizem o final de semana aí para dar uma estudada. Só lembrando que a questão da súmula vinculante, ela envolve dois diplomas legais que não estão no CPC. Então, vocês vão trabalhar com a Constituição Federal, artigo 103A, mais a lei da súmula vinculante, deixa eu ver aqui, 11.417 de 2006. Então, sugiro a vocês que tenham esses documentos. A Constituição é mais fácil no momento da avaliação. Então, pessoal, vocês já estão acostumados ao incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas. A súmula vinculante ele é o instrumento mais antigo para fins de racionalização da decisão. Então, a súmula vinculante foi uma opção do legislador constitucional para centralizar decisões e vincular decisões em matéria constitucional. E ela foi deferida, ela foi idealizada apenas para que o STF possa editar esse tipo de súmula. Então, sempre que nós ouvirmos falar ou nos depararmos com súmula vinculante, automaticamente você liga essa súmula ao Supremo Tribunal Federal, porque só ele tem competência para editar esse tipo de súmula. O que é a súmula vinculante? Súmula vinculante é uma forma de estabelecer uma tese constitucional a respeito de um tema, e esse tema é válido como forma vinculante para o Brasil inteiro. Então, aqui nós vamos ver que ele tem uma certa semelhança com os demais incidentes. Então, a súmula vinculante ela está lá analisando matéria de direito, como todas, e só que o tema em que ela aborda é estritamente constitucional. Esse é o primeiro detalhe. Então, se a gente for analisar os requisitos, lá no artigo 103, nós vamos ver que a súmula vinculante é cabível em duas situações cumulativas: reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Então, eu tenho que ter uma multiplicidade de decisões sobre essa matéria constitucional. E aí o STF, de ofício, então ele também tem legitimidade. Então, quem é legítimo para propor a edição de uma súmula vinculante? O STF também, qualquer de seus membros. E aí tem aquele procedimento lá na lei, vocês vão ver, que o STF ele recebe essa proposta, pode ser pelos próprios membros ou por outros legitimados. Falei para vocês na aula, eu me lembro que eu não ia pedir quais são os legitimados, mas vocês têm que saber que existem legitimados tanto na Constituição como na lei da súmula vinculante. Então, uma vez proposta essa edição de súmula vinculante, o STF vai, através do seu regimento interno, deliberar a aprovação ou não dessa súmula. Uma questão importante que nós comentamos em sala de aula, é que ela exige um quórum qualificado, não é qualquer maioria que aprova uma edição de uma súmula vinculante. Então são 2/3 dos ministros do STF, do pleno, né? O pleno são 11 ministros, então para a admissão de uma súmula vinculante nós temos que ter 8 ministros. A súmula vinculante ela pode ser revista e cancelada a qualquer momento pelos mesmos legitimados e pelo mesmo procedimento da sua edição. Então não é do nada que vai se cancelar uma súmula vinculante. Se o STF entender que é momento para cancelar, eu tenho que fazer um procedimento, um legitimado tem que propor, eu tenho que votar, eu tenho que ter essa maioria, aí sim nós vamos proceder a essa revisão. Então sempre é possível a revisão de uma súmula. Agora, na minha opinião,
o ponto mais importante que envolve a súmula vinculante, assim, para fins de resumo, é a questão da extensão dos seus efeitos vinculantes. Veja, no estudo dos incidentes, eu tenho que eles vinculam no âmbito da sua competência territorial, lembre-se de IAC e RDR. E mais, só vinculam juízes e o próprio tribunal. Então, esses incidentes, eles exigem uma ação judicial. A súmula vinculante não. Então, o que é mais relevante na súmula vinculante é, primeiro, elas obviamente vinculam o Poder Judiciário em todo o território nacional, porque o STF é um tribunal de jurisdição nacional. E além disso, a decisão do STF vai obrigar extraprocessualmente. Ela vai atingir decisões da administração pública federal, municipal, estadual. Isso é o ponto que distingue a súmula vinculante, distingue para melhor, em relação aos seus semelhantes aí, incidentes. Portanto, se eu tenho uma situação decidida em súmula vinculante, ela vai alterar o procedimento da administração pública. Eu lembro que eu dei o exemplo no STF do INSS, que é bastante evidente. Suponhamos que o STF decidiu uma questão previdenciária, que é constitucional. Então, se não fosse uma súmula vinculante, o INSS continuaria a promover aquele entendimento ilegal. Por quê? O INSS ele é obrigado a cumprir a lei. Enquanto a lei não for alterada, ele cumpre a lei. E o que essa pessoa prejudicada tinha que fazer? Tinha que pegar o seu processo, entrar com o processo na justiça. Para quê? Para a justiça dar ganho de causa a ele, porque tinha uma súmula qualquer, um incidente. Agora, se essa matéria for veiculada por súmula vinculante, muda tudo. O INSS não vai mais poder cometer o mesmo erro de antigamente. Muito embora não tenha uma lei, tem uma súmula vinculante. Então, a súmula vinculante, nesse caso, se equipara à lei para a administração pública. Se o STF alterou um procedimento ilegal do INSS, entendendo como ilegal, inconstitucional, o INSS vai ter que se adequar a essa decisão administrativamente. De forma que o cidadão que procurou os serviços previdenciários não vai ser obrigado a entrar com uma ação que vai ser ganha, que não vai ter recurso, etc. Então, eu já conserto a administração pública por uma súmula vinculante. Eu incorporo o entendimento judicial na rotina administrativa da súmula vinculante. Isso é relevante porque ela evita processo, ao contrário do IRDR e do IAC, que exigem que tenha um processo, eles não expandem efeitos extraprocessuais. Então, é correto dizer que a súmula vinculante tem efeito extraprocessual, ela atinge a administração pública. Então, acho que para fins de revisãozinha, são esses pontos principais sobre a súmula vinculante. Queria que já para finalizar nossas revisões aqui por vídeo, lá no Google Classroom, falar um pouquinho sobre reclamação. Só adiantando aqui que a matéria de liquidação de sentença eu vou tentar mandar um formulário lá no Google Sala de Aula, não vai ter revisão aqui. A reclamação, ela é um ponto comum que atinge esses três incidentes que nós trabalhamos: incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e súmula vinculante. Por quê? Porque a reclamação, ela é uma ação. Primeira coisa, ela não é um recurso, ela é uma ação antes só constitucional, agora ela está inserida no Código de Processo Civil. Então, natureza jurídica da reclamação é uma ação. Portanto, tem citação, vai ter sentença, vai ter acórdão, né, porque é uma ação de segundo grau. Então, a natureza jurídica de ação é uma ação exclusiva de tribunais. Então, mais um exemplo de ação de competência originária. Nós não vamos ter ação de reclamação proposta em juízos de primeiro grau. Atente-se para isso, é uma ação de competência originária de tribunais. Ela é proposta perante qualquer tribunal do país. Então, qualquer tribunal do país é
a ele é permitido o uso da reclamação. Ah, mas em qualquer tribunal? Sim, qualquer tribunal. Mas em que situação é cabível a reclamação? Dentre outras, que nós não estudamos, que não são atinentes à nossa matéria, a reclamação ela é cabível para cassar, para impugnar, para reverter decisões que tenham contrariado incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência e súmula vinculante. Então, não é cabível uma reclamação se um juiz de primeiro grau, por exemplo, contrariar uma súmula normal. Não é cabível se o juiz de primeiro grau contrariar um precedente que não seja esses que eu falei para você. Estou gravando. E daí, pessoal, a reclamação, ela é uma ação que você ganha tempo. Você, ao invés de entrar com o recurso dessa decisão, submeter ao trâmite recursal e aguardar uma decisão de tribunal, você automaticamente propõe a sua demanda perante o tribunal competente para cassar aquela decisão. E sendo uma ação, é cabível a tutela provisória, é cabível uma liminar. No próprio rito da reclamação lá do CPC, tem essa possibilidade do relator, desde já, deferir uma liminar para quê? Para suspender aquela decisão que contrariou um precedente vinculante, súmula vinculante, IAC e RDR. Então, qual é a vantagem da reclamação? Ganhar tempo. Imagine se um precedente for do STF e você entrou com ação em primeiro grau, o juiz de primeiro grau negou. Você teria que caminhar por tribunais e mais decisões até chegar no STF. Com a reclamação, não. O juiz de primeiro grau contrariou um precedente vinculante do STF, você ingressa com a ação diretamente no STF. Outro ponto importante da reclamação é que ela é admissível concomitantemente à interposição de recurso. Então eu posso interpor o meu recurso cabível e mais a reclamação. São dois meios de impugnação. O recurso, que é a via natural, né, do processo, e a reclamação, que ela é uma via que o CPC abriu para algumas hipóteses, IRDR, IAC e súmula vinculante. E aí, pela importância desses precedentes, eu dou a eles esse meio de impugnação. Outro ponto interessante da reclamação, ela é cabível quando for súmula vinculante, desde uma decisão administrativa. Então, naquele nosso exemplo anterior, o INSS contrariou aqui uma decisão do STF, eu não preciso entrar com ação contra o INSS para impugnar, eu diretamente proponho a reclamação perante o STF. Entenderam? Pessoal, então vamos nos preparar para a avaliação quarta-feira que vem e fico à disposição para a gente conversar ou dirimir algumas dúvidas, tanto nas vias por e-mail ou lá pelo Google Sala de Aula, ou hoje e amanhã estarei na faculdade, terça que vem também. Um abraço.